Bom, boa noite a todos. Estamos aqui no segundo evento, Geração Pandêmica, Reflexões sobre a Infância e Adolescência na Pandemia e Pós-Pandemia. Esse é um projeto meu, Roberta Ecleide, a partir do NEP, que fica em Poços de Caldas, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, e a Kelly Brandão, a partir do REPSIC, da Faculdade de Medicina da Unicamp. Esse projeto começa a partir de uma indagação, né, que na verdade nossa, sobre o que vai acontecer com as crianças. Elas vão ficar bem, elas vão ficar mal, onde estão os prejuízos? E aí nós encontramos nas redes sociais uma fala da Julieta Jerusalinski, que foi quem nos incitou, de certa forma, a todo o projeto. A citação é a seguinte: é crucial produzirmos ações de prevenção primária, de promoção de saúde, para que, pós-pandemia, os bebês, crianças e adolescentes não sejam ainda mais medicalizados e patologizados, como se seus sintomas fossem transtornos individuais e não respostas a um outro cultural e social. A infância é um momento de estruturação, por isso o dever das futuras gerações depende dos cuidados que sustentamos, sendo imprescindível cuidar também de quem cuida, pais, educadores e profissionais da saúde, para que estes tenham as condições imprescindíveis para exercer com dignidade as suas funções. Então, esse projeto ele é feito de várias lives, teremos lives até abril de 2022, e isso vai produzir, a partir de textos dos participantes, vai produzir uma obra que vai ser o Geração Pandêmica. Nossa intenção é fazer isso em blocos de 6, 7 encontros, e aí isso vai ser publicado quase que em tempo real do que vamos assistindo da pandemia. Agradeço a todos e passo a palavra a Kelly Brandão. Obrigada, Roberta. Bem, queria apresentar o nosso convidado de hoje, professor Rinaldo Voltolini. Eu tenho 2 currículos para apresentar do Rinaldo. O primeiro é afetivo. Conheço o Rinaldo há muito tempo. O Rinaldo foi meu professor no magistério, foi meu orientador no doutorado, foi colega de muitos anos no consultório. Então, tenho um carinho e um apreço muito especial, né, por tudo que o Rinaldo produz, pelos seus questionamentos. E o outro currículo, né, um currículo mais oficial, digamos assim. Rinaldo é psicanalista, mestre e doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, pós-doutorado em psicopatologia e psicogênese pela Universidade de Paris 7, professor e orientador da Faculdade de Educação da USP, membro do LEPSE, do GT Nacional Psicanálise e Educação da ANPEP, da Rede Infeies, da Rede Sul-Americana de Psicanálise Política, Rede POL, coeditor da revista Estilos da Clínica e autor de vários livros e artigos na área de psicanálise e educação. E queria contar também que o Rinaldo é responsável por uma mudança no nosso título, né? A gente tinha inicialmente Geração Pandêmica, 2 pontos, reflexões sobre crianças e adolescentes na pandemia e pós-pandemia. E a partir de uma provocação do Rinaldo, né, a gente resolveu, em vez de colocar 2 pontos após a geração pandêmica, a gente colocou um ponto de interrogação. Geração pandêmica? E eu estou muito curiosa para escutar o Rinaldo. Rinaldo, te agradeço muito pela presença, agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Se vocês quiserem, ao longo da fala do Rinaldo, já escreverem no chat suas perguntas, ou se não, ao final também, né, aqueles que desejarem abrir o microfone, a gente vai organizando assim. Rinaldo, boa palestra. Muito bem, boa noite a todas, todos. Queria também começar primeiro, claro, agradecendo o convite, sobretudo quando ele é tão, digamos assim, assertivo e não apenas formal, quer dizer, quando ele não vem desde uma direção que tem a ver apenas com trocas de rede, né? Palavra ultramoderna, né? Rede, estamos sempre em rede, mas eu valorizo muito os convites que vêm de laços, mais do que os que vêm de redes, né? Então, acho que a Kelly já dá o testemunho aí, quando inicia dizendo que a gente tem uma longa parceria de trabalho, e que justifica, digamos, que uma parceria de trabalho ela é afetiva, mas efetiva ao mesmo tempo, né?
e sempre deu margem a boas produções. Espero que, bom, a continuidade disso com esse evento de hoje também seja uma testemunha disso. Bom, agradeço também a Roberta, né, pela iniciativa aí do evento, o próprio tema que isso põe em jogo, né, que é um tema da ordem do dia, mas que esteja na ordem do dia, né, já é uma coisa digna de nota, porque há muito tempo ele está na ordem do dia, né? Então, o tema da pandemia é um tema da ordem do dia, não necessariamente como notícia, né, mas lembremos que aquilo que não sai da ordem do dia, né, tem a ver com trauma. Trauma, né, a memória traumática é aquilo que não entra na história, né, uma memória que não para de ser falada, né? Então, que a gente faça esses exercícios de fala. Então, não por acaso, o tema da pandemia tem sido reiteradas vezes abordado, porque é assim que a gente lida com trauma, né? Falando. E é importante que a gente vá falando para começar a dar ao tema da pandemia uma dimensão histórica mais do que jornalística, né? Ele tem que sair da ordem do dia. Ou sair da ordem do dia como o dia da marmota, né? Não sei se vocês têm ouvido, mas com frequência eu tenho ouvido de muita gente dizer: nossa, mas está o dia da marmota, aquele dia que sempre recomeça e termina do mesmo jeito, né? Então, é importante esses exercícios de elaboração. Então, eu queria começar saudando a iniciativa, que eu não acho que é uma iniciativa a mais sobre o tema da pandemia, porque faz um recorte bem preciso, né? Então, se por um lado podemos saudar a iniciativa de trazer isso para o campo da palavra, por outro também podemos saudar a abordagem do tema, né, que coloca aí no centro do palco da discussão a questão da educação, né? Quando se diz geração pandêmica, a gente está, de algum modo, trazendo à baila a discussão da educação, já que o cerne da educação, já fazendo aí uma distinção, né? A gente vai ao longo aqui da nossa conversa fazendo um pouco as distinções entre educação, escolarização, algumas coisas que vão ser ingredientes importantes aqui na nossa conversa, mas a educação, o cerne da educação, né? Se a gente pega uma definição que já se tornou clássica entre nós, que vem da Hannah Arendt, o cerne da educação é o fator geracional, né? É a entrada no mundo. Entrada no mundo depende do que se passa entre as gerações, e isso vai ser um pouco o eixo do que eu quero explorar aqui um pouco hoje com vocês, né? No cerne da educação está o fator geracional. Há uma grande tarefa da educação, que é fazer com que os neófitos entrem no mundo, né? Então, Hannah Arendt fazia muita questão de fazer uma distinção entre o nascimento e a natalidade. O nascimento é um fato da vida, né? Coextensivo à vida. A natalidade é um fato que depende da ação humana. A natalidade é a cultura conseguir, ela dá um nome mais genérico para a cultura, né? O mundo permitir que o novo se introduza, né? Então, é a ideia da educação como renovação. Então, a educação teria a tarefa de renovar, e isso é um processo que se estabelece no interior das gerações. Então, dizer geração pandêmica não é pouca coisa, né? É trazer para o cerne da discussão, digamos, o fator geracional. Por isso que na conversa com a Kelly, assim que ela me apresentou o tema, eu não sabia que tinha tido esse alcance de alterar o próprio título, né? De introduzir aí uma interrogação que relativiza o nível afirmativo, né? De que há uma geração pandêmica, né? E nos permite um pouco pensar por alguns ângulos distintos desses que estão, de maneira geral, sendo discutidos e que têm inspirações aí, bom, da psicanálise, um pouco da filosofia. Já citei de saída Hannah Arendt, que é uma autora que vai nos acompanhar aqui bastante na reflexão, mas nos inspira um pouco a abordar esse tema por alguns lugares inusitados, imprevistos, né? Então vamos ver se a gente começa a introduzir o novo um pouco nessa discussão da pandemia. E queria saudar também, por último, né, antes de entrar propriamente no vivo do tema, saudar também, digamos,
a equivocidade do título, né? Porque geração pandêmica nos permite aí pensar, eu pelo menos, a mim me ocorreu pensar em 2 planos, né? Essa pergunta que a Kelly introduz quando diz que acrescentou o ponto de interrogação, que é, será que podemos falar de uma geração que é criada pela pandemia, né? Ou seja, uma geração que vai ter a marca no seu processo constitutivo, a marca da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia será texto ou contexto dessa geração, né? Esse é um nível dessa pergunta, ou desse título, mas tem um outro, né? E esse eu gostaria de explorar um pouco mais, porque geração pandêmica também nos faz pensar se essa pandemia pode gerar algo, né? Se nós podemos esperar que a pandemia gere, já que ela tem sido muito pensada no seu oposto, né? Como degeneração, né? Pandemia como degeneração, como algo que quebra, que rompe, que derruba, que desmonta, que destrói o que estava aí, né? Bom, vou me permitir deixar isso um pouco no ar, provocativamente, se o termo geração pandêmica, no sentido de se a pandemia gera algo, em vez de apenas degenera, né? Bom, isso põe em primeiro plano, então começaria por aí, um conceito que devemos a Hannah Arendt a discussão mais aprofundada dele. Não é um conceito criado pela Hannah Arendt, mas, digamos, a Hannah Arendt recupera o viço desse conceito, que ao longo da história do conhecimento humano e a história da evolução da sociedade foi perdendo o seu sentido original, né? Que é o conceito de crise. A palavra crise é uma palavra grega, que nos dias de hoje, né, foi sofrendo transformações e nos dias de hoje já está muito associada ao fator degenerativo. O exemplo mais claro é o uso médico da palavra crise, né? Quando a gente diz que alguém está em crise ou que esse paciente está em estado crítico, né? A gente está falando que algo do funcionamento dele está sob risco, sob um risco de ruptura, né? Todo mundo que é da área médica sabe a diferença entre um paciente com estado grave e um estado crítico, né? Em estado grave, de fato, as coisas estão graves, mas tem uma certa estabilidade. O estado crítico é aquele estado que está na iminência da ruptura, né? Então, essa versão de crise como iminência da ruptura ou como ápice de um processo degenerativo é a forma moderna como se convencionou tratar o tema da crise, mas a Hannah Arendt recupera um sentido grego de crise como suspensão das respostas, né? Então, digamos, a crise é aquilo que suspende um certo automatismo das respostas e, por isso, abre a possibilidade de que aquelas perguntas deixem de ficar, digamos, subsumidas, né? Eclipsadas pelas respostas que já estavam no modo automático, né? Nesse sentido que ela vai dizer que a crise não é boa ou má em si mesma, depende de como a gente responde a ela, é que ela vai ter um destino bom ou ruim. A crise seria essa possibilidade de, via suspensão das respostas, que aquelas perguntas para as quais as respostas estão aí, se recoloquem e a gente as veja sob um outro ângulo. Quando é que a crise é ruim? A crise é ruim se você dá a ela respostas regressivas. Aliás, isso todo mundo tem ouvido com frequência, né? Quando é que a gente vai voltar ao normal, né? O voltar ao normal é uma resposta regressiva básica, né? Quando é que a gente vai voltar? Como se a gente estivesse adorando aquele normal, né? Como se a gente não tivesse críticas com relação àquele normal. Entretanto, a gente ouve com frequência um certo movimento, né, de desejo de retornar ao normal, desejo de voltar a um modo de gozo que a gente tinha antes dessa crise se instalar, né? Mas a crise pode ter um destino interessante se ela vale como abertura para pensar alternativas, né? Para pensar, digamos, uma recuperação daquelas questões que estavam eclipsadas pelas respostas automáticas, se a gente souber responder a elas ou aproveitar delas
algumas lições, a gente pode aproveitar para tomar um caminho diferente, né? Então, vou apostar aqui um pouco com vocês, e nesse sentido, preparei algumas coisas que tenho refletido sobre o assunto, estudado e notado, um pouco a partir de uma escuta sensível para vários lugares assim que eu circulo em termos de trabalho, para ir notando um pouco do que se trata essa pandemia e o modo como as pessoas estão enfrentando. Preparei algumas coisas aqui para pontuar um pouco como pontos de referência para a gente entabular um debate, né? Então, a primeira aposta seria que nós podemos falar de uma crise pandêmica nesse sentido grego. Então, começar a nos perguntar que questões a crise pandêmica traz à tona. Mas, claro, como não vou abordar isso com toda a amplitude, há várias portas de entrada para pensar isso. Como o assunto aqui, via título, né, nos induz a ir para o campo da educação e também porque, bom, minha formação, minha dedicação em campo de pesquisa é bastante ligada à educação, eu vou me restringir ao que a crise pandêmica permite levantar como questão no campo propriamente educacional, né? Bom, primeiro, claro, não posso deixar de começar por uma coisa que todos têm comentado, vou apenas tentar dar um encaminhamento com uma nuance de diferença em relação ao comentário mais geral, mas o que todos têm comentado em primeiro plano, e é justíssimo e legítimo que se comente em primeiro plano, é que essa pandemia mostrou o abismo socioeconômico que há nas famílias e crianças brasileiras, né? Digamos, a gente pode dizer, essa metáfora já foi usada, né? A gente pode dizer que, tudo bem, como a pandemia é um fenômeno ecológico, né? Aliás, isso, pequeno parênteses, né, já é interessante, porque alguns autores vinham apontando que não havia mais nenhuma força política capaz de combater o capitalismo, né? Vivemos um tempo em que o capitalismo tinha um verdadeiro rival, que era o socialismo histórico, né? Não filosófico, mas instalado em alguns países, e o mundo estava dividido, digamos, em esquerda e direita. Com o destino histórico dos comunismos e socialismos históricos, né? O capitalismo ficou sem inimigo. Alguns autores da filosofia têm apontado, e eu acho que de um jeito interessante para que a gente pense, né, que o único inimigo verdadeiro e real ao capitalismo é o discurso ecológico, na medida em que ele entra com essa fala de que há um limite real para o capitalismo, né? Se algo pode pôr um limite no capitalismo, é o esgotamento da terra, né? O esgotamento da terra seria um limite, então não uma posição política alternativa, mas o esgotamento da terra. Esses mesmos filósofos que mencionaram isso, sublinharam isso, têm dito com frequência que isso explica o crescimento dos partidos verdes em vários lugares do mundo, né? Esse discurso ecológico pega... Bom, e o que é a pandemia em primeiro plano, né? A pandemia é um fenômeno ecológico, no sentido de que vem da natureza. E lembremos uma coisa importantíssima no Freud, né? Em Freud, o antônimo de natureza, o antônimo de civilização não é barbárie, o antônimo de civilização é natureza, né? Civilização e barbárie são duas faces da mesma moeda. Civilização tem como antônimo natureza, né? A civilização é algo que se constrói em oposição à natureza. Então, daí um fato da natureza como, apesar das teses conspiratórias de que o vírus foi fabricado pelo humano, é uma estratégia política de dominação econômica, né? Bom, essas teses conspiratórias todas, que a gente sabe que são delirantes, não escondem o fato de que isso veio dali de uma fronteira que a gente achava dominada, né? Aliás, o homem tem esse mau hábito de achar que a fronteira com a natureza está dominada, né? A gente viu recentemente, mas isso acontece de tempos em tempos, que alguém vai se banhar em alguma praia brasileira e é mordido por um tubarão, e é quase como se considerasse uma ofensa, né? O que o tubarão está fazendo aqui, né? O tubarão invadiu minha praia, né? O que um tubarão está fazendo aqui? Bom,
essa fronteira que a gente imagina está calculadinha, né? Bem delineada, ela não está, e a pandemia, naquilo que eclode a pandemia, né? Faz pensar justamente nesse limite da natureza e da cultura, e, aliás, como bem Freud dizia, exige mais da cultura como resposta a isso, que é uma ameaça da natureza, né? Então, não exige só da ciência. Veja, a gente tem falado muito que a resposta tem que ser científica, né? A resposta que controla o vírus. Tudo bem, nós dependemos dessa resposta, senão a própria vida humana na Terra está ameaçada, mas não é só a sobrevida humana que estamos falando, né? É isso que eu quero enfatizar aqui para entrar direto no assunto da educação. Não é só da sobrevida humana que a gente está falando, mas da vida humana, isso é cultura, né? A resposta cultural se torna ainda mais importante quando a gente está diante de um evento invasivo, digamos assim, da natureza, nesse universo criado pelo homem chamado mundo, né? Que o homem chama de mundo. Em termos arendtianos, a gente pode dizer que é a vida invadindo o mundo, né? O que a pandemia significa, de um certo modo, é que a vida invadiu o mundo, né? Então, que respostas, enquanto seres construtores de mundo, né? Que é a frase do Aristóteles a qual a Hannah Arendt se refere, né? Se somos seres construtores de mundo, que resposta a gente dá para essa invasão, né? Então, queria começar frisando que o prefixo pan, de pandemia, significa generalizado, né? Quer dizer, para todos. Em todos os lugares. Bom, mas nós sabemos que em todos os lugares a única coisa que é comum aqui é a tempestade, né? Porque o tamanho da embarcação não é comum, né? A tempestade é a mesma para todos. Bom, o vírus não reconhece, do ponto de vista da contaminação, né? Não reconhece classe social, etnia, gênero e etc., né? Mas do ponto de vista da resposta possível, tanto à evitação da contaminação quanto ao controle dos efeitos dela, sim, varia de acordo com certos recursos e posições que aí sim são controlados pela política e não pela natureza, né? Então, a resposta dada, quando dizemos que esse abismo socioeconômico se abre, né? E todos viram, por exemplo, no que diz respeito à acessibilidade da escola, como esse abismo se explicitou, né? Pelo fato puro e simples de que os recursos, né, do barco, então, se a tempestade está aí para todos, os barcos não atravessam ela com a mesma consistência, né? Então a gente viu isso acontecer, e pior, porque aí a pergunta que a gente tem que fazer é se a resposta política, né, ou seja, a resposta que garante que os barcos tenham força e estrutura suficiente para atravessar a tempestade, se ela foi feita, se essa resposta política foi conveniente ou inconvenientemente dada. Bom, todos sabem que aqui, em se tratando da resposta do governo brasileiro, a gente teve uma resposta que, digamos, foi mais, para usar um termo que também está bastante em moda na discussão mais propriamente filosófica, foi uma resposta necropolítica em vez de uma resposta biopolítica, né? Termos de Agamben, né? Só para a gente fazer uma definição rápida para nos encontrarmos um chão comum aqui com relação a esses termos. O paradigma, né? Um slogan, aí a fórmula da biopolítica é fazer viver e deixar morrer, né? O slogan ou a fórmula da necropolítica é oposta, né? É fazer morrer e deixar viver, né? Essa ideia de que não só a gente tem em jogo a morte em pauta, né? A morte está na ordem do dia. Não só porque há uma invasividade do fenômeno natural, o vírus, mas a morte está na ordem do dia porque temos uma organização política que resolveu dizer que a morte faz parte da ordem do dia, né?
Ou seja, tudo bem, sabemos que a morte faz parte da ordem do dia, mas não a morte evitável, né? Esse é o detalhe que tem que ser acrescentado à frase para que a gente entenda bem o que define uma necropolítica, né? Uma política que toma a morte como uma solução para um problema. A morte é uma solução para um problema e não um efeito colateral das soluções que a gente encontra para os problemas, né? A morte é uma... Quando a gente está diante de uma atitude na qual a morte é uma solução para um problema, nós estamos diante da necropolítica, né? Então, a primeira coisa que eu queria salientar sobre esse tópico que a crise pandêmica explicita, né, é que o abismo socioeconômico se abriu e se escancarou aos olhos de todo mundo, né? Se antes só alguns viam, hoje não tem como todo mundo não ver e perceber o abismo social. Ele é empírico, né? Ele é factual, alcança-se com a mão, né? Ele não é mais dado aquilo que reinava e graçava na nossa sociedade, que é o dom da invisibilidade, né? A gente podia fazer aquela rotininha que a gente fazia de pegar o carro, sair de casa e ir para o local de trabalho, né? Voltar e manter na invisibilidade aqueles que estavam fora do serviço dos bens, né? Hoje não dá, isso está escancarado, bom, isso invadiu a sua praia, né? Para continuarmos na metáfora. Isso invadiu a sua praia, né? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, e aí já entrando mais propriamente no assunto específico da educação, fato que eu acho que a crise pandêmica explicitou a pergunta, né, que estava eclipsada por respostas automáticas e que a crise pandêmica explicitou, é que a escola é muito mais do que uma agência de aprendizagens, né? Nós vínhamos num discurso muito forte de confundir a escola como uma agência de aprendizagens. Eu perguntava no primeiro dia de aula aos meus alunos na faculdade de educação, quando eles chegavam, né, eu dizia assim, qual é a tarefa? Qual é a tarefa padrão da educação, né? As duas coisas eu pergunto a eles o que fez eles virem se formar educadores, né? E o que eles acham que é a tarefa social padrão da educação. Bom, para a tarefa social padrão da educação, a resposta aí, Ibope, é para aprender, né? A escola, a educação serve para aprendizagem. Bom, acontece que isso é um problema, e a gente já vinha antes da pandemia discutindo que isso é um problema, porque a aprendizagem não é exclusividade da escola, né? Aprende-se na rua, aprende-se no cinema, aprende-se em situações inusitadas, né? E se a escola se acomoda ao papel de dizer que sua função é a aprendizagem social, ela entra diretamente e rapidamente em concorrência com outras lugares, instituições, agências de aprendizagem, né? Ela enfraquece sua posição se ela se reduz a se reconhecer como agência de aprendizagem. Obviamente, não estou dizendo que na escola não se aprende e nem que na escola não se aprende de um modo particular, específico que é da escola, né? Mas o La Roça propõe uma definição interessante aí como tarefa padrão da escola, né? Qual seria a tarefa padrão da escola? A tarefa padrão da escola não é aprender, a tarefa padrão da escola é estudar. Faz toda a diferença, né? Porque você vai ao cinema e aprende alguma coisa sem estudar, né? Você pode aprender alguma coisa em casa quando alguém te explica, sem estudar. Você pode aprender alguma coisa na rua, porque está andando e vê uma oscilação, reflete sobre ela e entende, sem estudar. O que é estudar, né? Estudar é, de novo, essa coisinha que os gregos inventaram e que tem a ver com o próprio termo escolher, né? De onde vem a palavra, nossa palavra escola, né? Escolher quer dizer tempo livre. Então, estudar é uma operação que se define no registro do tempo, né?
que é o estudar? Estudar é pegar um objeto qualquer da cultura, pode ser qualquer objeto, pode ser uma maçã, pode ser uma pessoa, pode ser um automóvel, pode ser uma música, qualquer objeto da cultura, retirá-lo da sua função útil. Então, não vou tocar uma música na sala de aula para eu cantar, eu não vou trazer uma maçã na sala de aula para eu comer, eu não vou trazer um carro para a sala de aula para eu andar, eu tiro ele da sua função útil, né? Para poder, vou usar aí a palavrinha dos gregos, para poder contemplá-lo. Né? Para contemplar, eu preciso dar um tempo. Isso que é o sentido de tempo livre de escolher, né? O tempo da contemplação. A ação de contemplar. Por isso que o tempo livre da escola é o tempo do ócio, não o tempo do desperdício. Tá? O tempo livre na escola é o tempo do ócio, que se opõe a negócio, negócio. É fora do útil, né? O tempo da escola é o tempo que se antonimiza ao tempo do útil, do time is money. O tempo da escola é o tempo do dar um tempo, é o tempo, digamos, da contemplação. Então eu pego uma maçã, e a maçã eu posso pensá-la a partir da física, aliás, a famosa anedota do Newton, né? Eu posso pensar a maçã a partir da literatura, eu posso pensar a maçã a partir da mitologia, né? A maçã mordida do paraíso, que, aliás, é a maçã mordida do símbolo da Apple, né? A maçã mordida, né? O pecado aí do conhecimento. Eu posso pensar a maçã do ponto de vista da ecologia, posso pensar a maçã por vários ângulos, desde que eu não a coma. Tá? Então, há uma certa oposição entre utilidade e o ócio, o tempo ócio que a escola estabelece. É um tempo ocioso. O que quer dizer tempo ocioso? Não quer dizer que as crianças vão à escola para não fazer nada, mas quer dizer que as crianças vão à escola para não fazer algo útil no registro econômico. Né? Ou seja, elas não vão para produzir, muito menos para reproduzir, elas vão para contemplar. Essa é uma ideia grega que eu queria explorar um pouquinho, para a gente poder entender como reduzir, né, essa versão mais contemporânea que a gente tem de reduzir a escola a uma agência de aprendizagens. Né? Não por acaso, isso tem gerado em vários autores, o Jorge La Rosa é um dos pioneiros desse grupo, tem gerado um certo movimento de resgate da escola, chamado elogio à escola, né? Que eles chamam de elogio à escola. Elogio a esse dispositivo temporal chamado escola. Então, escola como dispositivo temporal, não escola como uma organização, digamos, moldada pelo Estado, por exemplo, né? Ou pela lei. Mas escola como um dispositivo temporal que importaria manter se a gente quer atingir os resultados que, bom, historicamente, ela sempre representou, né? Alguns outros autores têm apontado para o declínio dessa institucionalidade da escola, né? Um autor importante, que é o François Dubé, né? Que tem um livro chamado Declínio da Instituição, que é um livro no qual ele fala sobre, justamente, essa função, né? O programa institucional da escola está em declínio, sem que a sua condição organizativa entre em declínio, né? Então, a escola continua intacta, ela continua como instituição, ou melhor, como organização social, ela até repercute, transcende os limites da sua origem, a gente fala em escola para pais, escola da terceira idade, o termo vai se expandindo, né? Mas não sua institucionalidade, né? A institucionalidade atrofia, enquanto sua organização hipertrofia. Essa é a tese do François Dubé, que vai na mesma direção aí do que está dizendo o La Rosa, mas para dizer um pouco que a escola não é um lugar de aprendizagens, mas um lugar de estudar. E acho que isso ficou
é uma das coisas que a pandemia explicita na medida em que ela tirou a escola como tempo, né? Porque o que o homeschooling nesse tempo tentou fazer? Tudo bem, não é um homeschooling proposta formal do governo brasileiro, mas é um homeschooling no sentido de que, como a gente está dizendo, home office, né? As pessoas têm trabalhado em casa, as crianças têm estudado em casa, né? Esse estudar pode ser transferido para casa, não estou dizendo que ele só acontece no universo escolar, mas para que ele ocorra, não é seu ambiente físico ou geográfico que o engendra, né? Mas é um conjunto de relações. Então, aí chegamos a um segundo provérbio, vamos sair dos gregos e vamos para a África, para ver como as coisas vão aparecendo por conta da crise pandêmica, né? Todos conhecem um velho e já célebre entre nós provérbio africano, provérbio ou frase ou fórmula africana, né? De que para educar uma criança é necessário uma aldeia. Para educar uma criança é necessário uma aldeia. Isso é de suma importância para nós. Vocês sabem que por força da nossa colonização europeia, a gente está acostumado a pensar o modelo russoniano, né? Até hoje a gente vive dizendo que o pai da pedagogia é Rousseau. Eu tenho proposto, junto com alguns colegas, que a gente passe a considerar o pai da pedagogia Paulo Freire. Qual a diferença, né? Para o Rousseau, a educação se passa entre um preceptor e uma criança. Aparentemente isolados do mundo, né? Como se o Rousseau pudesse falar aí de uma natureza humana. Evidente que não é tão simples ou simplista assim a análise do Rousseau. É um autor denso que a gente deve ler com cautela, mas estou pegando um eixo de como Rousseau foi entendido, né? O que torna o Rousseau o pai da pedagogia na nossa tradição de formação é o fato de que ele concebe a educação numa relação vertical entre adulto e criança, né? Relação vertical entre adulto e criança. Nesse sentido, os pais, na pandemia, se apavoraram e disseram, eu vou ter que substituir o professor? Né? Vamos voltar para o modelo vertical. Vou ter que substituir o professor em casa? Sou eu que vou ter que fazer as funções docentes? Né? Então, continua-se pensando no modelo vertical, como se a educação passasse toda de um adulto para uma criança. Bom, o que nos diz Paulo Freire, de um certo modo, né? Que a educação se passa de geração para geração, não de um adulto para uma criança. Né? De que não há sujeito isolado do seu laço social. O provérbio africano está muito mais próximo de Paulo Freire do que de Rousseau, né? É necessário uma aldeia para educar uma criança. Não sei qual a experiência de vocês, mas para mim a pandemia mostrou largamente isso, né? Cadê a aldeia? O que a pandemia feriu? A aldeia. Que para os ricos a escola foi mais ou menos mantida, né? Mantida em homeschooling. No sentido de uma relação, na maior parte do tempo, algumas escolas tentaram fazer uma experiência que em alguns casos foi bem sucedida, mas uma experiência de circulação social das crianças mesmo via rede. Mas a gente sabe que a maior parte do tempo ficou no modo aprendizagem, né? Escola reduzida à tarefa de aprendizagem, que não é sua tarefa primária, acabamos de passar por essa discussão aí com La Roça e os gregos, mas é sua tarefa capitalista, né? Digamos que esse é o modus operandi da escola num regime capitalista. Ou seja, o fator do negócio entrou no mundo do ócio, né? A escola, enquanto dispositivo temporal de ócio, foi invadido pelo negócio. Então, a pergunta do tempo na escola é time is money, né? Quer dizer, estamos perdendo tempo, né? Como é que a gente vai recuperar esse tempo perdido? Bom, a ver se a pandemia se trata de um tempo perdido, né, gente? Em termos educativos, será que a pandemia é um tempo perdido porque as crianças, algumas não, né? Vamos dizer que no Brasil, 80%, talvez,
Estou dando uma estatística aproximada, né? Não estou dando nenhuma estatística séria aqui. Isso vai ser avaliado com o passar do tempo. A gente não tem essa estatística séria, né? Por enquanto. Mas calculo que 80% das crianças ficaram com essa escolaridade em casa prejudicada. Mas isso faz delas um ser com a experiência pausada, né? Apertamos a tecla pause da educação das crianças nesse instante, né? A pandemia aplicou uma tecla pause. Quero dizer que não, ou quero dizer que não, dependendo do que a gente faz com a pandemia, né? E nesse sentido, eu vou propor para vocês que a gente entre numa comparação entre dois filmes que rolaram ao mesmo tempo. Dois filmes que disputaram o Oscar de filme estrangeiro. Agora não me lembro o ano, mas já faz um tempo isso. O filme vocês vão reconhecer, porque certamente viram, se não na época, mas viram depois. E na época houve uma discussão de analistas, eu estava entre os analistas que discutiu esses dois filmes, pelo fator que os dois filmes colocavam em jogo, né? No mesmo ano, foi disputa do Oscar de filme estrangeiro, o filme italiano A Vida é Bela e o filme brasileiro A Central do Brasil. Não sei se vocês se lembram desses dois filmes, né? No mesmo ano. Bom, e vocês sabem que quem ganhou foi A Vida é Bela, né? Bom, o que discutimos na época, e eu vou recuperar um dado disso, porque tem tudo a ver com essa questão do geracional na educação, né? Havia nos dois filmes o mesmo mote, que era aquilo que a gente diz o lugar do pai, segundo a psicanálise, né? Conto rapidamente a sinopse dos dois filmes para que quem não tenha eventualmente assistido possa nos acompanhar aqui na conversa. Mas A Vida é Bela é a história de um pai e um filho judeu, esses são os protagonistas, né? Que são capturados num regime de campo de concentração, eles são judeus no meio da guerra, são capturados e o pai toma uma decisão, né? Para não tornar o filho infeliz, ele toma uma decisão de, digamos, iludir o filho sobre onde estavam, né? Ou seja, ele inventa brincadeiras, ele vai transformando aquilo, se o guarda chegava nele e batia, ou se o guarda chegava nele e prendia, ou se o guarda prendia algum amigo dele, ele transformava isso numa linguagem do brincar e ia fazendo o filho brincar, né? Bom, lamentavelmente eu vou ter que contar o fim do filme, senão não faz sentido o que vou trazer aqui para a gente discutir, mas o filme termina mais ou menos assim. Bom, o pai tem o destino comum de todos os judeus, ele morre, e a última cena do filme é o filho numa posição, digamos, de desamparo, né? O filho se vê sem o pai, o filho se vê sem uma posição no mundo, né? Do outro lado temos, e vejam que o filme chama A Vida é Bela, né? O A Vida é Bela aí, claro, é uma metáfora do que o pai tentou passar para o filho. O pai tenta passar para o filho que a vida é bela. Mesmo no coração de uma guerra, né? E vocês entendem bem porque eu estou puxando esse filme, porque, bom, a gente vive, por conta da pandemia, uma guerra, embora o nosso inimigo não seja político, ele é um vírus, mas estamos numa situação de guerra sob vários ângulos, né? O do confinamento, por exemplo, e o da necropolítica, por exemplo. Há uma política de morte, né? Do outro lado, temos o filme brasileiro, A Central do Brasil, protagonizado aí pela Fernanda Montenegro e um garotinho, que eu não me lembro o nome dele, um ator, cuja sinopse é assim, né? Bom, a Fernanda Montenegro é uma mulher que trabalha ali na Central do Brasil, escrevendo cartas para quem não consegue escrever, né? A pessoa é analfabeta, não consegue escrever, quer mandar uma carta para um parente, ela escreve ali a carta, né?
e manda para o parente, né? Esse garotinho chega ali, bom, aos poucos a história vai evoluindo, vai avançando eles vão criando uma intimidade, uma relação amorosa entre eles, e a Fernanda Montenegro, a personagem dela, vai se dando conta que o menino quer alcançar um pai, né? Um pai mitificado para ele, um pai que ele supõe que é bacana e que, quando ele encontrar esse pai vai fazer uma festa com ele e ele vai viver, bom, vão viver felizes para sempre. Uma outra versão de que a vida é bela, né? Só que agora na cabeça da criança, não na cabeça do adulto. E o papel da Fernanda Montenegro é o oposto do papel do pai no filme A Vida é Bela. Em vez de sustentar esse modo lúdico que a criança tem de pensar o pai, ela escancara o pai, né? Ela diz, então tudo bem, nós vamos atrás desse pai. Porque ela vai se dando conta, por uma série de sinais, que esse pai não é o pai imaginarizado pelo filho, né? Mas ela mais ou menos diz assim, ele precisa confrontar-se, vamos dizer aqui em termos psicanalíticos, ele precisa confrontar-se com a castração, né? Com o fato de que não é assim. Bom, ela faz todo um périplo até levar esse garoto onde está o pai, ele conhece o pai, de fato, aquele castelo todo que ele tinha imaginado cai, mas alguma coisa, né? Não vem o tudo que ele estava esperando, mas vem alguma coisa que ele não estava esperando, né? E o desfecho desse filme é que essa criança se libera para o mundo. Então, nós temos dois desfechos diferentes, né? No A Vida é Bela, um pai que ilude e encarcera o filho para o mundo. E no Central do Brasil, nós temos um pai aí representado pela figura da Fernanda Montenegro, e daqui a pouco eu vou recuperar por que a figura dela está na série paterna, tá? Um pai que é a Fernanda Montenegro, que escancara a castração e libera o filho para o mundo. Né? Se tivermos que discutir psicanaliticamente, ela fez uma verdadeira função educativa, o pai da Vida é Bela fez uma função anti-educativa. Então, de fato, surpreendente que quem tenha ganho o Oscar foi A Vida é Bela, né? Bom, mas dadas as coordenadas da contemporaneidade, a gente consegue entender, né? As pessoas no mundo atual preferem pensar que a vida é bela e preferem pensar que tudo se esgotaria no eixo frustração-privação. Enquanto terceiro elemento aí, terceiro eixo que fica negado, né, é o que a Fernanda Montenegro põe em primeiro plano, o eixo da castração. Então, o que fez o pai da Vida é Bela, né? Diz, nossa, a guerra frustra, né, os nossos desejos, então vamos fazer de conta que ela não existe. A guerra frustra e priva. Então, vamos fazer de conta que ela não existe. E o que faz a Fernanda Montenegro no Central do Brasil, né? Nossa, a guerra, tudo bem, ali não era uma guerra entre países, não era uma guerra bélica, mas é a guerra no sentido da pobreza, né? Os recursos da pobreza. O que é fazer? Ela diz assim, olha, a guerra é essa, saiba dela, então, a guerra é essa, saiba dela, e saiba que você vai ter que fazer alguma coisa com ela. Né? Bom, por que eu estou colocando a Fernanda Montenegro, uma personagem feminina, na série paterna? Bom, não sei quão familiarizados vocês estão com essa discussão na psicanálise, mas pai e mãe na psicanálise não é questão de gênero, né? Pai e mãe na psicanálise é questão de função, e são funções infraestruturais, então elas não têm nada a ver com papéis sociais, elas têm a ver com posições estruturais a partir da qual se joga funções constitutivas para a criança, né? Então vamos já de saída eliminar um pouco essa discussão de é mulher, é homem, não se trata do gênero, se trata de que função foi cumprida ali. A Fernanda Montenegro faz uma função que a gente tem chamado na educação de função do
tio. Tinha uma palavra que o Lacan recupera de um modo interessante. É uma frase solta do Lacan, que os lacanianos pouco conhecem, mas eu, como um lacaniano interessado em educação, acessei essa frase, né? Ele diz assim, ele define o que é o tio. Vou falar em francês porque tem um jogo de palavras e traduzo em seguida, né? L'oncle, c'est le père, sans le pire. O tio é o pai sem o pior. O que o Lacan está dizendo aí é absolutamente precioso, né? Ele está recuperando, na verdade, uma figura que o Freud usava lá. O Freud não fala tio, né? Mas ele está recuperando uma figura que o Freud tratava, né, ali quando ele falava do esclarecimento sexual das crianças. O que o Freud diz nesse texto, no conjunto de textos que falam sobre aquilo que a gente poderia hoje chamar de orientação sexual das crianças, né? Ele diz assim, olha, é muito importante conversar com as crianças sobre sexo, ponto número 1. Segundo, ponto número 2. É importante que essa conversa seja precipitada por elas, né? Ou seja, nós sabemos quando a criança está pronta para falar sobre sexo, quando elas perguntam, né? E terceiro, normalmente, salvo raras exceções, as melhores pessoas para conversarem com as crianças sobre isso não são os pais. Dá para ver, né? O contrário do protocolo pensado pelo governo federal, nosso governo federal, né? Assunto de sexo é com a família, né? O Freud está dizendo ao contrário. Assunto de sexo é com o tio/professor, né? Aliás, vocês já notaram como a gente extirpou da boca das crianças a palavra tio para se referir a professor, né? Como se quando a criança fala tio e não pro, eles aprenderam, né? Como eles queriam falar uma coisa carinhosa, mas a gente fez eles engolirem a palavra tio e tia, eles falam pro, né? Eles querem falar uma coisa carinhosa. Mas tio e tia, claro, se a gente faz um estudo sociológico, uma tradição patriarcal, tudo bem. Não há dúvida sobre a verdade disso. Acontece que não na boca da criança. Né? A criança não é um ser de direita que está falando tio e tia porque está desconsiderando o valor do trabalho e da posição do professor. Né? Tio quer dizer este adulto confiável que não tem o pior do pai. O tio é o personagem que a Fernanda Montenegro faz ali e que pode dizer ao menino umas verdades que os pais não diriam. E por que os pais não diriam? Né? O Freud é explícito quando ele diz por que os pais não são os melhores interlocutores. E ele tinha visto isso nos pais do Hans, né? Por que os pais não são os melhores interlocutores para o assunto de sexo com a criança? Não é porque eles são maus pais. Não é porque eles não foram bem treinados. É claro que alguns pais podem fazer isso de um jeito bem feito. O Freud não está negando, né? Ele só está dizendo que para fazer bem feito, o pai, a mãe tem que vencer 2 problemas. Primeiro, o fato de que é próprio da família esconder a sexualidade adulta da criança. E vocês sabem que os pais ficam de cabelo em pé quando a criança pergunta, porque eles sabem que a resposta que eles vão dar expõe a sexualidade deles. Né? Então, a maioria prefere introduzir um livrozinho e dar um plantão, né? Estou aqui ler, às 11 da noite eu dou um plantão de dúvidas, né? Primeiro ponto, os pais sabem que vão expor sua própria sexualidade. Segundo ponto, os pais não vão dar uma informação sem considerar um certo desejo de governar a sexualidade dos filhos, né? Que fica bem explicitado no projeto de governo que critica a ideia de gênero na escola, né? Critica a ideia de gênero na escola porque está criticando a ideia de que esse assunto escape da família, né? Que esse assunto vá para a boca do professor. Bom, como não será do professor se tem vários aspectos da sexualidade que são públicos, né? Esse assunto vai para a escola não é porque os professores são sádicos, perversos, que querem comandar as crianças
numa certa direção sexual. O assunto da sexualidade vai para a escola porque ele tem dimensões públicas, né? Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, uma série de questões públicas da sexualidade. E por isso que ele é um assunto escolar, né? Então, quando Freud fala aí da importância da figura do tio, ele está falando da importância dessa figura de um adulto confiável que não tem o pior dos pais. Bom, por que estou fazendo essa passagem pelos filmes, né? Pelos dois filmes, pelo que se processou entre esses dois filmes? Os dois filmes estavam versando sobre uma mesma questão. E eles falam de qual é a nossa posição em relação à geração que a gente está educando, né? Ou para usar essa palavra que se usa no vocabulário popular e que a gente perde a dimensão da importância, né? As crianças que a gente cria. O Winnicott, que é quem retoma essa ideia de a gente cria, né? A criança a gente inventa. A criança é uma invenção da geração anterior, né? Essas crianças que a gente cria, a gente tem um papel fundamental em relação a elas, que é introduzi-las no mundo, mas no mundo tal como ele é. Ou seja, não ficar apenas no registro da privação e da frustração, que me parece, bom, a ver aqui depois da nossa conversa se vocês têm a mesma impressão, uma impressão diferente, ou nunca tinham pensado no assunto, mas me parece que a maior parte das respostas que a gente tem ouvido das crianças tem se dado, em relação à pandemia, né, tem se dado no registro da privação e da frustração, né? Olha o que a pandemia nos tirou. Olha o que a pandemia obstaculizou, né? Ao passo que a pandemia poderia ser uma boa possibilidade da gente perceber, bom, os limites do mundo, os limites da potencialidade, né, da suposta onipotência do homem sobre a face da Terra. Isso é matéria educacional, né? Não é matéria para fazer prova, bem entendido, não é matéria curricular. É matéria de uma abordagem educacional à la Fernanda Montenegro, mais do que à la O Pai da Vida é Bela, né? O Pai da Vida é Bela, retomo, e por aí vou concluindo, o Pai da Vida é Bela é o pai que considera a pandemia como privação, frustração. Então vamos lá, vou tentar o máximo possível compensar aquilo que você não tem. O Pai da Vida é Bela, né, o tio aí, a Fernanda Montenegro na função de tio, é o tio da castração. Olha, é isso mesmo, tem uma coisa aí que está ferrada. Vamos lá ver se a gente consegue uma saída emancipatória e libertária disso, né? Por isso que, em vez de ficar vestindo criança com farda para mostrar na televisão, né, porque criança não faz exército, a gente devia mostrar mais e mais e mais para as crianças, né? Qual a resposta política que está sendo dada a essa pandemia, ou seja, a resposta necropolítica que está sendo dada a essa pandemia. Quer dizer, de algum modo, as crianças precisam saber, elas já sabem, elas veem. A morte está escancarada nos noticiários, a morte se tornou da ordem do dia, e para que a gente evite que ela se torne um evento traumático, aliás, se vocês têm alguma dúvida do que é necropolítica, basta ver como, no momento do ápice da pandemia, né, o número de mortos chegou a 4.000 por dia, se estabilizou em 1, 2 semanas, com 4.000 por dia, os enterros eram feitos sem dignidade, né? O enterro que é um momento por definição. Há alguns antropólogos que dizem que a cultura nasceu como um velório, que é o primeiro ato de simbolização na natureza, né? Eu cultivo o morto, eu vou elaborar a morte, eu vou dar um nome para o morto. E a gente fez o que com os nossos mortos? No ápice da pandemia, a gente enterrou como gado.
Aliás, descobri recentemente que a palavra confinamento é específica para gado. O que se confina é gado. Aliás, não devemos estranhar que nosso presidente tem usado a expressão, que embora científica, na boca dele virou uma espécie de slogan, imunidade de rebanho. Né? Isso é necropolítica. Necropolítica é quando a morte se torna a ordem do dia, a ordem do dia, né? Alguém ordena que a morte seja feita em série como forma de solução de um problema. O que nós vimos aí na boca dos nossos governantes federais é que, bom, é isso, as pessoas morrem, deixa morrer, que isso vai equilibrar o vírus, né? A imunidade de rebanho é a ideia de que a gente pode deixar que o vírus faça o seu papel, mate, né? Alguns ecologistas até ficaram contentes com essa ideia, como o Jean-Jacques Cousteau, por exemplo, se estivesse vivo, né? Porque o Cousteau era um adepto das pandemias e epidemias como forma de regulação ecossistêmica, né? Mas, olha, o ser humano nunca vai entrar numa matança genocida, então deixa que o vírus faça o seu papel, isso reequilibra ecossistemicamente a natureza, né? Alguns ecologistas até admiraram esse tipo de ideia, mas, a rigor, a gente sabe que vivemos num mundo organizado pela biopolítica, ou seja, a preservação da vida, a vida como valor maior. Com a necropolítica, a morte entrou na ordem do dia sem ser tematizada para as crianças, né? Vocês sabem que a morte é uma questão edipiana para as crianças. A morte se coloca para as crianças como morte dos seus pais, Freud falava, né, o parricídio, ou como morte de si mesmas. Quando a criança descobre que nasceu, que as crianças não sabem desde sempre que nasceram, né? Tem um momento da vida que as crianças acham que sempre existiram. É o narcisismo. Quando a criança descobre que nasceu, ela descobre ao mesmo tempo que vai morrer e a questão da morte se coloca como questão metafísica. A pandemia fez a questão da morte se colocar ao modo jornalístico. Ela é diária, ela é banalizada, ela é estandardizada, né? Como é que isso vai sendo discutido, não ao modo necrofílico, evidentemente, não é para a gente ficar discutindo com as crianças o tema da morte, mas como é que a gente aborda isso, né, de modo a preparar a criança para o mundo e não privá-la do mundo. Tudo bem, é uma das tarefas da educação, proteger as crianças, mas proteger as crianças, não superprotegê-las, né? Com essa definição mínima concluo. Eu digo que proteger é proteger do risco, superproteger é proteger da vida, né? Quem protege da vida está superprotegendo. Quem protege, protege do risco. E a função maior na educação não é tanto proteger, cuidar das crianças implica uma tarefa geracional e não só uma tarefa dos professores. Se a gente conseguir não reduzir a escola a uma agência de aprendizagem, se a gente conseguir entender que a escola é uma aldeia, ou seja, ela está ligada ao que ela faz dentro dela e ligado ao que ela se liga fora dela, se a gente entender isso, que precisa de uma aldeia para educar uma criança, digamos que a pandemia terá nos dado uma lição. Bom, é isso, gente. Paro por aqui para a gente poder dialogar um pouco, ouvir impressões, questões, ponderações, eventualmente até réplicas do que eu trouxe, estou falando, para a gente poder debater. Ok, Rinaldo, achei muito boa a sua colocação, principalmente porque me ajudou a pensar que realmente não estamos na natureza dos prejuízos, né? A sua interrogação ao nosso projeto foi perfeita, né? Há muito que se pode fazer. Eu costumo, quando falo para as escolas, usar um lema, que é a educação salva e a saúde desautoriza. Então, a gente está numa entrada dos psicólogos e assistentes sociais,
nas escolas, né, como lei, e estamos tendo muitos problemas, muitos, né? Hoje mesmo eu estava lendo um projeto que mandaram para eu palpitar, e que estava lá, plantão de atendimento breve de crianças e professores. Aí eu perguntei, e o resto da equipe, dos funcionários, a cantineira, auxiliar de serviços gerais, não pode ser escutada? Então, por que não coloca que nós vamos escutar a comunidade escolar? Aí fiquei pensando, vai escutar todo mundo? Nossa, que trabalheira, né? Mas é deste lugar? Então, assim, acho que quando você resgata a posição da Hannah Arendt sobre a questão da crise como uma oportunidade de dar novas respostas, acho que é a isso que viemos, né? Então, fiquem à vontade, o Guilherme está com a mão levantada e tem alguém no chat que pergunta onde Freud fala sobre o tio. Só para responder, o Freud não fala concretamente sobre o tio, é o Lacan que fala sobre o tio, diretamente, tá? O Freud vai aludir à figura desse outro adulto confiável como alguém que pode sustentar bem a conversa com a criança sobre as dúvidas que ela tem sobre o sexo. O Freud fala disso em alguns textos dele, que são os textos todos sobre o esclarecimento sexual das crianças, né? Um que se chama explicitamente o esclarecimento sexual das crianças. Nesse texto ele comenta um pouco essa história de que um adulto confiável seria mais interessante para ser interlocutor. Mas o Freud não fala da figura tio, tá? Quem explora a figura tio é o Lacan, aliás, numa frase que não está em nenhum texto. Ela é comentada, ela é aquilo que a gente cita como sic, né? É um comentário que foi feito numa dada circunstância e foi recolhido por um filósofo francês, filósofo da educação, que se chama Philippe Mérier, que cita essa observação do Lacan, de que l'oncle, c'est le père sans le pire, né? O tio é o pai sem o pior. Então, só para deixar bem claro, é o Lacan que faz a citação, e eu estou fazendo essa aproximação do Lacan com aquilo que o Freud citou sobre a figura do adulto confiável. Acho que tem uma pessoa com a mão levantada, né? Mas só para comentar, Rinaldo, não queria deixar passar, que a sua fala muda tudo. Assim, para mim, pelo menos, teve um efeito assim de um giro de 180 graus, né? Porque eu acho que a gente fica muito no registro da privação, da frustração, o que faltou, o que perdeu, né? Enfim, e não no registro da castração, né? Eu acho que muda tudo, né? E eu fico pensando, né, não só perante as crianças e adolescentes, né, eu que dou aula para adultos na universidade, o quanto a gente vai ter que ter essa tarefa também, né, de fazer esse resgate, né, do que foi a pandemia e não simplesmente, né, enfim, agora voltemos aos conteúdos de outrora, né? Então, nossa, queria te agradecer muito por esse giro total, para não ficar nessa posição bem histérica, né? Queixosa, ah, meu Deus. Queria te agradecer. E o Guilherme, então? Guilherme, por favor. Boa noite a todas, a todos. Professor Rinaldo, eu vou aproveitar que a Roberta levantou a bola de uma pergunta que eu queria fazer de uma forma mais concisa, mas vou tentar desenrolar rapidinho. Bom, com essa determinação, essa abertura ainda mais legal, né? Legal legislação para o psicólogo chegar às escolas. Uma coisa ela me preocupa, ainda mais quando o senhor toca no ponto de que sim, a barbárie ela é parte da civilização, né? Mas a forma como eu tenho entendido como fracasso da civilização, como fracasso da cultura, sendo que a cultura ela pode ser ainda a reprodução de algo que ajude a gente, organizados em sociedade, a melhor lidar com essas adversidades que pindam para a gente, que vem da natureza. Bom, parece que isso fica um pouquinho esquecido, né? Quando a gente, no caso, isso me vem muito de que o lugar da educação é o lugar privilegiado de reprodução da cultura,
né? E bem no comecinho me surpreendeu quando o senhor levantou que a educação mais como renovação. Bom, no que o psicólogo vai chegando, isso coloca a possibilidade, sim, de a gente ter uma reprodução da cultura enquanto barbárie, para sufocar essas crianças, insistindo com essa patologização desenfreada que parece que convém a muitos. Como que o psicólogo ele pode chegar como mais uma posição, né, uma abertura institucional, mas não cedendo essa condição institucionalizada, será uma abertura para a psicanálise chegar com possibilidade de subversão na escola, nesse lugar que vai sendo determinado agora legalmente. Não só uma abertura possível para a escola, mas agora parece que, dada a obrigatoriedade desse lugar ser ocupado. Como é que o senhor pensa isso? Bacana, Guilherme. Então, tudo depende de como o psicólogo responde a essa convocação. Digamos, vamos partir de um fato óbvio, mas pouco explorado nas suas consequências. Quando o sistema escolar reconhece o psicólogo como um profissional com legitimidade dentro da escola, né? Quer dizer, ele tem um papel a desempenhar. A primeira coisa que a gente precisa observar é o que esse sistema está entendendo como prescrição do seu trabalho. Esse tema que você evoca me faz lembrar minha dissertação de mestrado, portanto, há quase 30 anos atrás, era sobre o papel do psicólogo escolar. E a reflexão que eu fazia ali naquele instante era se o psicólogo escolar tinha alguma chance de escapar de um papel normativo. Porque estava claro que a escola chama ele para um papel normativo, né? As teses, a principal tese, que é a tese da Marilena Souza Pato, mostrou claramente isso, né? O psicólogo é convocado pelo sistema escolar para cumprir um papel normativo, ou seja, reduzir o que a criança apresenta de disfuncional à escola, reduzir isso a um comportamento funcional à escola. Essa é a razão social que entendeu que o psicólogo tinha um papel dentro da escola. Agora, o psicólogo pode dizer sim ou não para isso, a partir do momento que ele é convocado, né? Não é um destino inelutável. Mas para saber o que ele pode fazer para fora disso ou para além disso, ele tem que conhecer bem o que define sua função. Então, minha dissertação de mestrado era para tentar chegar a um ponto que seria o ponto de definição do papel ou da função do psicólogo escolar, né? Tanto que até chamo psicólogo escolar ou copedagogo, é o título da minha dissertação, né? Psicólogo escolar ou copedagogo, porque o que eu notava aquela época, e sob esse ponto continuo pensando a mesma coisa, né? Apesar de já irem aí quase 30 anos. O que eu pensava que é comum que a psicologia entre em todas as instituições a partir do que demandam dela. Então, a psicologia está no trânsito, por exemplo, a partir do que o Detran demanda dela. A psicologia está no juízo forense a partir do que o juízo forense demanda dela. A psicologia está na medicina a partir do que a medicina demanda dela. E está na escola a partir do que o pedagogo demanda dela. Qual seria a identidade do psicólogo sem que ela seja definida pelo outro? Essa era a pergunta da minha dissertação. Por isso, psicólogo escolar ou copedagogo. Bom, o que eu defendi ali, continuo defendendo, aliás, tem sido minha prática no campo da educação. Que a tarefa do psicólogo seja a escuta. E que as intervenções sejam baseadas na escuta. Agora, escuta do quê? Não é escuta clínica terapêutica, né? Vou puxar a criança, problema, para dentro de uma sala, eu vou escutá-la para terapeutizar. Não é escuta na perspectiva terapêutica. Mas acho que o psicólogo é um profissional da escuta porque ele, a partir da escuta, né? Então, costumo dizer que o nosso campo não é o da evidência, mas é o da audiência, né? A gente não está no campo da evidência, da observação, mas no campo da
escuta e do manejo dos conflitos institucionais, né? Então, a Roberta dizia assim, bom, mas vai escutar a comunidade inteira? Tudo depende de como a gente pensa essa escuta. Existem métodos, por exemplo, um dos quais eu tenho trabalhado, que se chama conversações, em que as pessoas das instituições escolares sentam para conversar e a gente vai manejando o que vai surgindo ali como forma de dissolução de conflitos e não de resolução de conflitos. O problema é que o psicólogo entrou na escola como um profissional formatado dentro do paradigma resolução de conflitos, né? Que é um paradigma clássico, que na psicanálise a gente chama de discurso do mestre, né? Que é o que organiza as instituições. Qual é o paradigma? O paradigma do problema-solução. Cumpre localizar um problema e propor a ele uma solução, né? Nós sabemos hoje em dia qual tem sido o caminho do paradigma problema-solução na escola. O mais frequente, você acabou de citar aí, e a Roberta citou também na fala dela, é a tendência à medicalização, o empuxo à medicalização, né? Se há quase 30 anos atrás a gente se debatia contra a psicologização do ensino, hoje a gente se debate com a medicalização do ensino, né? Digamos, a gente passou por 3 fases aí, né? Uma primeira que era o tratamento moral, né? Se a criança apresenta problema, vai falar com o diretor. Então, o diretor dava um pito. Depois passamos por problema psicológico, se a criança apresenta um problema, vai falar com o psicólogo. E hoje passamos por medicalização, se a criança apresenta um problema, vai falar com o médico. E o médico diz para o professor como ele tem que fazer. Então, onde fica o psicólogo aí? Bom, o psicólogo, se quiser escapar à identidade que o pedagogo define para ele, se quiser escapar, portanto, de um papel normativo, ou seja, de ser um remediador das disfunções da escola, me parece que a escuta é um bom lugar para principiar uma intervenção, né? Então, te responderia isso, embora a discussão é longa, mas para a gente entender como você está puxando aí o psicólogo, e ele agora ainda mais é chamado para a escola, nesse momento pandêmico, como uma espécie de profissional que vai ajudar. Tudo bem, é um bom lugar se ele entrar aí com a escuta, é um mau lugar se ele entrar aí para normativizar de novo os conflitos, né? Normatizar ou normativizar os conflitos, parece que é tudo que um psi não deve fazer, né? Isso o coloca na pior versão psi. Nesse sentido, eu recomendo sempre a muito dos meus alunos que leiam um texto esquecido do Georges Canguilhem. Georges Canguilhem é um médico filósofo que foi o orientador do Michel Foucault. Escreveu um famoso livro, esse livro é bastante lido, que se chama O Normal e o Patológico, mas tem um texto dele que fica perdido e que o Lacan cita, lá no texto do Lacan, A Ciência e a Verdade, que é o texto O que é a Psicologia. Esse texto do Canguilhem é brilhante porque ele diz claramente ali, ele diz, olha, a psicologia tem que escolher entre dois destinos, né? Ou ela vai na direção da chefatura de polícia, né? Ele diz, quem está saindo da Sorbonne pela rua Duma, se desce vai para a chefatura de polícia, se sobe vai para o Panteão. Ele cria essa analogia, né? Então está dizendo, ó, a psicologia, o psi tem que escolher se vai para os homens ilustres ou se vai para a chefatura de polícia, ou seja, a normatização. Essa é a escolha do psi. O lugar que a razão social e institucional o convoca é o lugar da normatização, é a chefatura de polícia. Agora, não é um destino inelutável, ele pode lutar com isso. Está aberta a palavra, quem gostaria de falar, perguntar, comentar. Maria Luísa tinha, Maria levantei a mão. Pode ser? Claro. Pode ser. Prazer estar com vocês, gente. Kelly, Roberta e todos que estão aqui. Boa noite para todos e todas. Rinaldo,
boa noite pela exposição, eu te agradeço muito, nos permite um alcance muito significativo de reflexões e ponderações a respeito da educação, né? Então, eu fiquei provocada, muito provocada, Rinaldo, na questão, enfim, em toda a sua exposição, mas a questão sobre, que foi levantada agora pelo Gustavo, né? Guilherme, desculpe de novo, tá? De novo. Então, é o seguinte, eu fiquei provocada em função dos psicólogos na escola. Eu confesso que eu tenho muita resistência, porque eu observei o seguinte, que a medida é mais ou eu não precisaríamos localizar até pontualmente na história, mas eu observo o seguinte, exatamente, né, no momento em que os psicólogos começam a ir à escola, é o momento em que a educação, quer dizer, a função de uma escola, que seria educar, ela começa a se deteriorar. Já vem se deteriorando, né? A questão, me parece, hoje discutir se a escola educa, ou, enfim, retomar, como você apontou aí brilhantemente, né? O que é uma escola. Né? Então, à medida que ela vem se deteriorando, começam a entrar profissionais na escola, não só psicólogos, não é? E daquilo que eu tenho acompanhado na minha prática com educadores, formação, enfim, toda a questão de educação, o que eu observei foi o seguinte, é que isto retira, que de alguma maneira esses educadores acabam saindo do seu lugar, deixando as questões que aparecem para que outro resolva, terceirizando questões, e à medida que eles terceirizam as questões, quer dizer, as questões que são, no fundo, que têm uma base eminentemente educacional, onde seriam momentos muito ricos para se rever o que é educação, o que você está fazendo aí, né? Só dentro da sistemática de ensino-aprendizagem, com toda essa questão técnica, metodológica, e aí não se discute educação. Né? Então, tem o sentido, né, que, dentro do panorama da escola, né, a introdução de especialistas, e fono, e psicólogos, tem favorecido que a escola não discuta aquilo que lhe diz respeito, e que o educador não discuta aquilo que ele deve discutir, aquilo que ele deve elaborar, aquilo que ele deve estudar, aquilo com o qual ele deve se confrontar. Ele fica tranquilo, porque ele manda para o psicólogo, espera que o psicólogo, mesmo dentro de uma visão institucional, vá lá resolver os problemas. E nós temos muita carência na formação nesse sentido, Rinaldo, da escuta. Os psicólogos vão lá dentro de uma normativa do Estado, né, que lhes compete, muitas vezes, favorecerem laudos que não servem nada para a educação, né, para educar, né, não no sentido estrito, né, como você falou, de uma escola que deixa de ser escola à medida que ela só passa a ser um negócio de aprendizagem, ou produtividade de aprendizagens alinhada completamente ao capitalismo existente. Então, no sentido de podermos conversar um pouquinho sobre isso, gostaria de te ouvir um pouco, Rinaldo. Ótimo, Maria Luísa, obrigado pela questão. Acho que você faz um percurso aí bem importante, trazendo elementos que são fundamentais. Eu tendo a coincidir 100% com o seu diagnóstico. Eu só me perguntaria, Maria Luísa, e aí a ver o que a gente consegue avançar com esse ponto, se isso que se apontou é um vício de origem ou um vício de percurso. Né? Os dois, acho. Digamos, que os psicólogos tenham sido convocados na escola. Aliás, nessa mesma linhagem, podemos pensar, hoje em dia os médicos também têm sido convocados na escola. Claro, todo mundo é convocado na escola, porque o educador
né? Perdeu o lugar dele, deixou os outros. Eu vivo dizendo para os meus pedagogos lá em formação: ocupem o seu lugar. Uma outra observação: nas tais equipes interdisciplinares, tem de tudo, menos educador. E quando tem, é um educador especialista ou psicopedagogo. Mas o educador que está todo momento em contato com a criança, ele ouve um diagnóstico, ele ouve um laudo e fica ajoelhado. Eu falei, mas gente, escuta, quem está com a criança todo dia, vocês não fazem relatório, vocês não observam? Quer dizer, quando que o educador vai estar convocado para uma equipe interdisciplinar na medida em que ele está com a criança? Todo dia, toda hora, acompanhando, né, na rotina. Desculpa ter intervido. Perfeito, é por aí mesmo. E que ele possa entrar nessa conversa como alguém que porta um saber e não como alguém que vai levar como recado um saber dos outros, né? Com certeza. Aí tem dois elementos que eu traria aqui para a nossa conversa, Maria Luísa, que tem a ver com a história da formação de professores, né? Você está dizendo, e eu tendo a concordar, que o vício de origem aí está em como o educador foi deixando de ser o discurso por excelência da instituição escolar, né? O Maurice Tardif faz uma observação bem importante no campo da formação de professores, porque ele diz assim, olha, observa a história da formação de professores. Médico forma médico, psicólogo forma psicólogo, psicanalista forma psicanalista, professor não forma professor. Quem forma professor? Sociólogos, historiadores, psicólogos, filósofos, que são os que estão nas ciências da educação e que são os professores da formação dos professores. O Maurice Tardif chama isso de heteronomia formativa, né? Hétero, ou seja, quem decide a formação dos professores. A formação dos professores não se decide do saber docente, se decide das ciências da educação que vão circunscrever os saberes docentes. Bom, esse seria o vício de origem, que prepara a escola, que seria por excelência o lugar do saber do professor, prepara a escola para um lugar, para um saber que vai ser facilmente colonizável. Então, aí um segundo fenômeno, né? A colonização do saber pedagógico pelos outros saberes. Você quer ver um fenômeno bem claro disso? E a gente tem visto recentemente os chamados diagnósticos leigos. Os professores estão fazendo diagnósticos médicos nas crianças. Diz assim, eles não falam mais, eu tenho uma criança agitada, eles falam, eu tenho crianças hiperativas. Né? Quando um professor faz um diagnóstico para o qual ele não está formado, nós temos um claro exemplo de colonização de saber, né? Quer dizer, se entende a ideia de colonização, um outro saber veio e coloniza o lugar do professor com um saber que é estranho ao saber do professor. Então, eu adoraria que o professor viesse para uma equipe multidisciplinar para falar de saber docente. E não para falar de um saber, ou a partir de um saber que está colonizado por outros saberes, né? Que podem ser os da psicologia, podem ser os da medicina, hoje em dia mais enfáticos da medicina, já foi por mais tempo da psicologia. Você tem toda a razão, a psicologia, ou a pedagogia, durante um bom tempo, foi psicopedagogia, né? Tinha uma subordinação, né? Até na estrutura de cargos e salários da escola, o psicólogo recebia mais do que o professor. Isso estava flagrante na estrutura de cargos e salários. Né? E mesmo na cultura, eu brinco com os meus alunos até hoje, né? Quando sabem que eu sou psicólogo, é para psicólogo que eles dizem que acham que os filhos de psicólogos são bem educados, né? Como se o psicólogo fosse especialista em educação. Raramente pergunto isso para um professor, mas você é filho de professor, então o seu filho deve ser bem educado, né? Perguntam isso para psicólogo, né? Como se o psicólogo fosse o especialista em educação. Se o educador, para saber de educação, vai consultar o psicólogo. Bom, e a gente sabe que filho de psicólogo, em geral, é mais problemático.
Filho de psicólogo não é garantia nenhuma. Eu acho até que filho de gente analisada pode ter alguma chance, mas filho de psicólogo é outra história, né? Digamos, filho de gente que passou por uma análise pode ter, isso pode ser uma virtude, mas filho de psicólogo, uma formação de psicólogo, não se transporta, não se transpõe para a relação pai-filho facilmente. Então, nessas peças culturais, a gente vai vendo como o saber pedagógico foi colonizado. Eu tenho trabalhado com grupos de professores, escuta de grupos de professores, né? Professores vêm conversar com a gente para falar de situações de impasse com seus alunos. E a partir da situação de impasse, a gente vai fazendo um trabalho que a gente tem chamado de descolonização do discurso do professor. Rinaldo, você acha que, então, nesse registro, que eu acho muito interessante, realmente, eu acho que é isso que ocorre na origem, né? Como fica o saber do psicólogo? Porque, no caso do educador, à medida que ele vai tomando contato, que ele tem um saber daquilo que ele faz, que não é aquele a qual ele foi formado, né? Talvez ele possa participar com este saber, né? Com aquilo que ele vai elaborando no seu dia a dia. Mas nessa linha, Rinaldo, qual seria o saber da psicologia? Então, o saber da escuta. E já é muito. Não, da escuta? Sim. Não, do psicanalista, não do psicólogo. Também. Não necessariamente desses que vão para a escola. Bom, esse é o problema. Aí tem com a pergunta que o Guilherme colocava. O problema é que o psicólogo tem na sua formação, e essa formação também pode ser interrogada, foi interrogada, por exemplo, o livro da Marilena Souza Pato, é um livro no qual ela responde a uma tese de 1000 páginas, que até hoje tem lá no IPUSP, uma tese da Kopitz que propunha como papel para o psicólogo escolar uma lista de trabalhos que são normativos. Né? Então, a Marilena Souza Pato estava respondendo dentro de uma dialética ali de discurso. Olha, não acho que o papel do psicólogo deva ser esse papel de vir com um saber sobre como deve ser o comportamento, doutrinar o professor para fazer o encaixe do comportamento e normatizar o comportamento do aluno para que ele se encaixe. Concordo com você que 90% dos psicólogos que estão na escola fazem isso. Porque a formação é feita desse jeito, né? Ele é uma espécie de... Tem uma certa derivação do saber médico, né? É aquele que, né, submete, né? Nesse sentido de um tipo de discurso médico, né? E acho que é diferente, claro que a escuta na escola é altamente importante, né? Mas não é não é nessa linha que nenhum psicólogo é formado. Aí entra outra questão. Bom, a questão é o saber psicanalítico, o trabalho psicanalítico, que aí é outra história. Então, nenhum psicólogo, eu não ousaria afirmar, porque a psicologia tem uma diversidade de escolas de pensamento. Então, o cara que está passando ali ouve também coisas da psicanálise, ouve coisas da sociologia, ou seja, saberes que o ajudam a refletir um pouco sobre o problemático desse lugar normativista. O que acontece daí para frente a depender de com que grau na formação específica de cada psicólogo, porque isso vai variar muito de faculdade para faculdade, né? Tem faculdades fortemente behavioristas, por exemplo, né? Numa faculdade assim, esse psicólogo fatalmente vai estar mais inclinado a ser normativo. Outras faculdades, como é o caso do IPUSP, em que tem um discurso psicanalítico forte, então esse profissional vai estar influenciado. Claro. Claro. A questão da escuta, né, e de uma crítica à normatização do comportamento. Então, depende muito de onde se forma e de como ele pode explorar essa pluralidade de vozes que ele ouve na sua formação. Ok, obrigado, Renato. Eu acho que o importante é a gente poder realmente fazer essa discussão no sentido
até com todos os integrantes, hoje a escola não é mais professor, aluno, né? Mas com os integrantes no sentido de retomar o lugar da educação na escola, com os próprios profissionais. Concordo totalmente. Totalmente. Rinaldo, eu vou ler aqui algumas manifestações que apareceram no chat. Tem algumas perguntas, tem algumas enfim, afirmações também. A Simone está dizendo que aqui em Porto Alegre está em tramitação um projeto para a implantação de capelarias escolares nas escolas municipais. Além da chefatura de polícia, da medicalização, agora espaços religiosos. O Erickson, realmente a presença do campo médico-psicológico no espaço escolar resultou em formas de nomeação dos alunos ao longo dos anos, na divisão normalidade, anormalidade, e agora com mais intensidade nas diversas classificações patológicas. A diferença entre normalidade e anormalidade parece que se traduziu no campo escolar como capacidade ou incapacidade, tanto para o aprendizado como para o convívio social, resultando assim nas formas atuais de adaptação da criança ao espaço escolar. Seria isso? A Mariana Gama, apesar de impregnada pelo discurso medicalizante a respeito dos impasses escolares, percebo que os professores se sentem desautorizados em seu saber, porém possuem um saber e desenvolvem suas estratégias e intervenções. Não reconhecem isso, no entanto. O Júlio Santa Rosa, sou médico, já me achei no lugar de tentar devolver à escola seu lugar de resolver questões de educação que me foram trazidas. Uma frase minha que resume, abre aspas, isso é um problema que vocês devem resolver, fecha aspas. O mais comum é resistência, mas te ouvindo e a Maria Luísa, acho que a escola é que precisa retomar esse lugar de resolver suas questões. A escola fará isso? São essas as manifestações do chat, né? Não sei se você quer comentar. Quero sim, que eu acho que tem também elementos importantes, embora elas tenham um fio comum, né? Que é bem claro, bem nítido, tem super a ver com o que a gente estava discutindo, que são essas relações, né? Entre saúde e educação, e que são essas relações entre saúde e educação na qual a figura do psicólogo ocupa um lugar central, porque ele é a figura dobradiça desse, né? Ele está a meio caminho do discurso da saúde. Maria Luísa estava falando disso bem pontualmente, bem precisamente, né? Vem de uma formação médica, né? Ou não médica, não é uma formação médica teórica, é uma formação ideologicamente médica, né? Curativa. Curativa, né? Ou pior, né? Remediativa. Eu sempre faço os alunos notarem a importância etimológica dessa palavra remédio. Remédio é trazer de novo para o nível médio, né? É normatizar, né? Então, quando o Júlio fala, e só querendo ressaltar, porque são vários nomes, em todas essas perguntas, vários nomes conhecidos, gente com quem a gente já também tramita esse assunto há bastante tempo, bacana aqui que a gente esteja num círculo em que esse debate pode avançar. Digamos, quando o Júlio fala, né, que mesmo quando o médico tenta, porque, claro, não tem a ver com a vontade pessoal de um médico, estamos falando de uma coisa sistêmica, estrutural, né, por isso, contribuindo, com contribuições de ambos os lados. Bom, há médicos que, diferentemente do Júlio, que sabe situar o que é o problema médico, o que é o problema educacional, muitos médicos não sabem situar e se colocam numa posição preceptora diante do professor, né? Diz, olha, o que eu acho que você tem que fazer é isso. Aliás, fiz recentemente análise de um desses livros escritos por médicos para educadores, no qual tem até um ciclozinho desenhado como se fosse o ciclo de um vírus. Achei muito interessante isso. Diz assim, bom, olha o que acontece se você não encaminhar precocemente alguém hiperativo.
Vamos dizer assim, hiperativo leva à frustração, frustração, os colegas vão brigar, os colegas vão brigar, depressão, risco de suicídio. Então, o professor lê esse ciclozinho, que parece um ciclo de um vírus, né? Desenhado como o ciclo de um vírus, e se apavora. O que ele diz, em princípio, né? Vou encaminhar logo para um médico, porque eu vou ser depois acusado de não ter encaminhado para um médico. Então, percebem? Não tem a ver com só o que um professor isoladamente faz de um lado ou que um médico faz isoladamente de outro lado. De novo, a ideia de aldeia é importante aí, né? Essa discussão precisa ser feita ao regime da aldeia. Quando a Maria Luísa fala de equipe multidisciplinar, a gente tem proposto, inclusive, já um avanço em relação ao Maria Luísa, que é o transdisciplinar. O que é o transdisciplinar? O multidisciplinar é cada um senta no isolamento do seu saber e diz, olha, no meu saber é isso, hein? Ó, o que eu tenho a falar... Isso. O transdisciplinar é assim, qual é o problema comum que atravessa todos? Atravessa todos. Joãozinho não sabe escrever. Joãozinho não sabe escrever é um problema que tem a ver com o professor, tem a ver com o psicólogo, não no sentido curativo clínico, tá? Tem a ver com uma composição de saberes que, se souber caminhar numa direção trans e não inter ou multi, que são os dois paradigmas que foram superados pelo paradigma transdisciplinar, né? Então, o que tem de mais moderno nessa discussão? É a discussão transdisciplinar, em que o professor sabe sustentar o seu lugar de professor diante de um médico, por exemplo, e não fica eclipsado através do prestígio social do médico. Isso. Né? Quer dizer, vou ficar acanhado, porque vai que eu digo o que eu penso. Entrevistei vários professores, os professores diziam assim, mas eu não concordo muito com o diagnóstico que o médico deu. Ele vem aqui na escola e faz coisas bem diferentes do que o médico está dizendo. Mas, né, aí vinha o mas. É um diagnóstico, né? Não posso contestar. Bom, a gente tem evoluído com alguns pedagogos, embora sejam delicado, né? Mas a gente tem evoluído com isso que a gente chama de diagnóstico pedagógico, né? Para evitar o diagnóstico médico e o psíquico. O que é o diagnóstico pedagógico? Um diagnóstico dinâmico operacional. Os diagnósticos psi e médico são diagnósticos descritivo-estruturais. Né? Quando eu digo TDAH é eu estou fazendo uma descrição de uma estrutura. Esse tipo de diagnóstico não adianta nada para um professor. Se o professor fizer o uso dele, vai fazer para encaminhamento. Não serve para nada. Ele lê e encaminha, né? Ele lê, tá vendo? Olha aqui, esse aluno tem 6 ou 8 dos 10 sinais da hiperatividade. Médico. A gente tem até usado um slogan provocativo, né? Que a gente diz assim, na dúvida, não encaminhe. Engaveta o diagnóstico e continua educando. A gente, tudo bem, não é para ser negligente com o fator médico, mas digo, se você tem dúvida, porque encaminhe para o médico quando você tem certeza. Mas se você tem dúvida, dá mais um tempo, né? Examina um pouco mais essa criança de perto. Na dúvida, não encaminhe, porque a gente tem visto que quando é feito o encaminhamento, veja bem, por isso que eu estou dizendo que é delicado isso que eu estou dizendo, não encaminhe como fonte de resistência, tá? Claro. Não encaminhe para que o saber pedagógico possa ocupar um pouco mais a cena e fazer uma leitura. Né? E não simplesmente encaminhar para o médico, e aí cai nesse problema que o Júlio está dizendo, bom, vocês estão querendo que o médico resolva todos os seus problemas, inclusive, não só os problemas médicos, mas os problemas pedagógicos. Então, o Júlio tem toda a razão de dizer para o professor, toma que o filho é seu, né? Quer dizer, numa perspectiva de tem problemas que são pedagógicos, porque são pedagógicos, vamos dizer, educacionais, tá? Para não dizer meramente pedagógicos no sentido de uma escolarização e aprendizagem, mas são educacionais. Qual a nossa aposta na educação inclusiva, por exemplo? Modelo que está sendo contestado por um outro decreto federal que vocês sabem, que propõe
o retrocesso para a educação especial como modelo, né? Qual é a nossa aposta na educação inclusiva? O fato de que a escola é mais do que lugar de aprendizagem, é uma aldeia. Que a criança pode se beneficiar do que se passa no laço. Que a criança possa se beneficiar do que a gente tem chamado de efeito qualified friend. Qualified friend é uma expressão do Pichon River e do Eduardo Kalina, que é o amigo qualificado. Há coisas que uma criança pode fazer por outra e a interação na escola inclusiva permite, e que se ela for para um sistema de homeschooling ou escola especial, ela fica sem isso. Isso são saídas educacionais para o problema, e não médicas, nem psicomédicas. O Qualified Friend tem sido um efeito bem interessante que a gente lê, né? Que é essa coisa de uma criança pode fazer por outra o que nenhum adulto pode, porque ela parte de um lugar não técnico da palavra. O que a criança pode oferecer de melhor que um adulto? Falar uma linguagem que é não técnica. Né? Aliás, na minha tese, recentemente agora, mês passado, defendi minha tese de livre docência. E o assunto é esse. Né? Até cito para quem quiser aprofundar e ler o material. O título da tese é Crianças Fora de Série, : Psicanálise e Educação Inclusiva. Essas crianças fora de série, que são as crianças da inclusão, né? Para isso tem o fora de série, claro, é uma provocação aí para justamente polissêmica, né? Justamente para que a gente mexa um pouco com esse fora de série, que é o que a escola não tolera, né? A escola quer pôr as crianças em série, né? A escola não, a pedagogia. Então, há toda uma série de discussões que precisam ser travadas aí e que eu acho que passam pelo transdisciplinar, né? Quando é que a gente vai conseguir fazer com que os saberes não sejam hierárquicos, nem federativos, né? A equipe multidisciplinar, eles são hierárquicos. Na equipe interdisciplinar, eles são federativos. Na equipe transdisciplinar, eles são afetativos, um afeta o outro, né? Eu ouço, sei lá, o Júlio, que é um médico, e, putz, atino para uma coisa que eu não tinha atinado. Eu estou ouvindo o Júlio, médico, na mesma equipe que eu. Do mesmo modo, o Júlio ouve eu, que sou professor daquela criança, falar, e pode atinar para um aspecto que lá no consultório dele, no exame específico que ele faz, ele não vislumbra. Isso. Isso é a transdisciplinaridade, é uma discussão de dupla afetação. Né? As equipes multi e inter, que são as que o Estado mais gosta, né? Eles hierarquizam os profissionais, e se nós irmos na toada que vai indo, que é a toada do ato médico, vão ficar todos subordinados ao médico. Né? Todos subordinados ao médico. O ato médico é um movimento feito por um grupo de médicos que tenta, digamos, subordinar as decisões diagnósticas e de encaminhamento de todos os profissionais ao médico. Subordinar em que sentido? Por exemplo, é o médico que define se a criança deve ou não ir para a psicoterapia. É o médico que define se a criança deve ou não ir para a sala de recursos. É o médico que define. Houve várias tentativas de passar como um projeto no âmbito do Congresso e do Senado o ato médico. Ele foi sendo cortado daqui ou dali, passa uma parte, não passa outra, mas há uma tendência do ato médico funcionar como essa hierarquização que se introduz nas equipes multidisciplinares. Né? Então, há toda uma questão que a gente tem que avançar aí, na instituição escolar, para recuperá-la de uma certa colonização que ela sofreu fortemente nos últimos 30 anos.
né? Nos últimos 30 anos foi uma história de reformismo escolar. A escola foi reformada legislativamente, foi reformada arquitetonicamente, foi reformada pedagogicamente, foi reformada em vários sentidos. O problema da reforma, né, que reforma não é revolução, né? A reforma pode ter dois caminhos. Isso eu escrevi também na tese. A reforma pode tomar o caminho da metamorfose, né? Quando a gente propõe uma mudança, essa mudança pode ser metamorfose ou metástase. São os dois destinos da mudança, né? A metástase é quando a gente introduz um excesso de reformismo que desmonta, que desorganiza a escola. Então, me parece que a escola está metastásica. Todas as reformas pretenderam metamorfoseá-la, mas a pergunta é: metamorfoseamos a escola ou metastasiamos a escola? Né? Então, essa é uma discussão seríssima e que a gente precisa enfrentar em vários planos, no interior, no chão da escola, né? E também, digamos, ali onde se discute as políticas públicas. Então, eu tenho aqui em São Paulo tentado não, eu estou, de fato, em algumas frentes, na universidade, claro, sou professor, no chão da escola, porque toda a minha pesquisa e meu trabalho de extensão universitária tem a ver com professores e alunos, né? E nas políticas públicas, porque eu faço parte de algumas comissões que discutem política pública em educação, né? A Secretaria Municipal, estadual não querem me ver por perto, mas na Secretaria Municipal a gente tem participado de algumas discussões sobre definição de políticas públicas. E são sensíveis, hein? O pessoal que está ali é sensível a um discurso. Tudo isso que a gente está conversando aqui, há uma sensibilidade de que isso precisa mudar. A questão, bom, é como mover esse mamute, né? Mover o mamute é sempre difícil, né? A rede escolar em São Paulo é um grande mamute, né? Como é que você move esse grande mamute? A escala aí é muito grande do problema, né? Como é que você vai introduzir ou mexer ou manejar nessa escala o problema? Bom, mas a gente tem feito para não ficar com atitudes só locais aqui ou ali, né? Você tem que atacar o problema em várias frentes, né? Mas acho que tem muito a ver com esses elementos que a gente levantou. A questão é como conduzi-los daí para frente do melhor modo possível, né? Como a gente for conseguindo tocar. Bem, poderíamos continuar, né? Tem muitas questões em aberto, mas é bom que a gente fique com elas também, né? Bom não fechá-las. Rinaldo, te agradeço muito. Queria que você falasse um pouco do LEPS antes de terminar. Não sei se a Roberta também quer comentar alguma coisa antes de finalizarmos. Eu queria só deixar um recadinho, né? A Kelly mencionou, e eu acho importante, já que imagino que todos os que estejam aqui estejam interessados numa discussão sobre educação. A gente, há bastante tempo já, 2 décadas, tem uma série de atividades lá no nosso laboratório, que é o Laboratório de Estudos de Psicanálise, Infância e Educação, LEPSI, tá? Que funciona lá na Faculdade de Educação da USP. E dentre as atividades que a gente realiza esse colóquio internacional que funciona bianualmente. Esse ano vamos ter, em função da crise pandêmica, a gente vai fazê-lo ao modo remoto. Acho que muitos de vocês já estão inscritos, inclusive, com inscrição de trabalho, mas quem quiser participar, vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de novembro, tá? É uma quinta, uma sexta e um sábado, todo ele ao modo remoto. Quem se interessar pode se entrar no site, né? Convibra é a empresa de streaming que está organizando todo o site e também a retransmissão do evento. Faz a inscrição, né? E pode participar de todas as atividades do colóquio. São desde mesas
plenárias, que a gente chama. Então, é um colóquio internacional, nós vamos ter colegas franceses, argentinos e brasileiros, tá? Conversando sobre educação inclusiva. O tema do colóquio é os nomes da criança, : infâncias, no plural, alteridade e inclusão. Então, os colegas, nas plenárias, né, colegas franceses, argentinos e brasileiros vão estar discutindo em mesas distintas uma segmentação aí desse tema geral. Tem, inclusive, ali no colóquio um texto convocatório que já dá um pouco o tom da nossa discussão. Além disso, tem os trabalhos de comunicação livre, já foram classificados 140 trabalhos de comunicação livre, vão ser distribuídos em 14 mesas. Então, vai ter um debate de gente que aí são pesquisadores ou professores ou profissionais da linha de frente do trabalho, que vão estar lá contando suas experiências e debatendo. E temos também os seminários pré-colóquio, que funcionam na quinta, que são 3 divulgações e discussões de produções bibliográficas que a gente tem no campo, que são muito importantes. Estava vendo aqui a presença da Ana Cris Dunker, que vai estar na mesa com a gente. Numa das mesas, né, falando sobre a coleção Psicanálise e Educação, que a gente demos aí o pontapé inicial, esperamos que seja uma coletânea, uma coleção que prospere, né? Então, Ana Cris e o Christian Dunker vão estar numa mesa discutindo. Na outra mesa vamos ter um livro da Cristina Kupfer, o Arthur, que é um livro sobre o autismo, também debatido. E na terceira mesa vamos ter a Vera Iaconelli, a Daniela Tepperman e a Thaís Garrafa, discutindo uma outra coletânea que se chama Parentalidade, que é uma discussão em psicanálise e educação muito rica, já saíram 5 volumes disso. Então, vamos ter também esses seminários pré-colóquio. Então, fica o convite para quem não conhece ainda o evento, não olhou o site, que dê uma olhadinha. Lepsi Convibra, Convibra com N, tá? Convibra. Entrem lá, é o 14º Colóquio Internacional do Lepsi. Ali o site tem todas as instruções, informações, link para inscrição e tudo mais. Bom, agradeço, Rinaldo. Aproveito e convido todos os colegas. Continuaremos com os eventos da geração pandêmica. O próximo terá como palestrante eu mesma, no dia 26 de novembro. As inscrições abrem no dia 19 de novembro, sempre uma semana antes. Em seguida, dezembro, Ilana Katz. Depois, janeiro, teremos férias. Fevereiro, Maria Luísa Andreozzi. Março, a Kelly Brandão. E abril, Marcelo Pereira, de Belo Horizonte. Vamos continuar conversando e trocando ideias. Agradeço a todos. Em breve já vamos disponibilizar a gravação de mais esse evento na nossa página do YouTube. Então, procurem por lá, Geração Pandêmica. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite.